O que acontece quando uma criança é criada dentro de uma seita? Será que é possível adquirir algum senso de autopreservação mesmo tendo o cérebro lavado todo santo dia? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like, que ajuda muito com o vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, por favor, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso de Tracy Parks. Tracy Parks nasceu em 1966 em Ohio, Estados Unidos. Ela era filha de Gerald e Patricia Parks e tinha dois irmãos mais velhos, o Dale e a Brenda. Junto com a família do Gerald morava a mãe dele, a Edith Parks. Quando a Tracy tinha apenas 6 semanas de idade, a família toda se mudou para Redwood Valley, Califórnia. Eles estavam seguindo o reverendo Jim Jones, que tinha saído de Indianápolis com o Templo dos Povos. O Jim Jones formou o Templo dos Povos em Indianápolis em 1955. O templo pregava que aqueles que permanecem drogados com o ópio da religião tinham que ser levados à iluminação. Bom, em 1965 ele mudou para Redwood Valley, Califórnia. No início da década de 70, o templo abriu outras filiais em Los Angeles e São Francisco. Então, o pai da Tracy, o Gerald, se mudou com a família para a Califórnia. Eles estavam preocupados com a Guerra Fria e um possível desastre nuclear. E o Gerald e a esposa, Patricia, dirigiram toda a distância de Ohio onde eles moravam com os 3 filhos e a avó. Os Parks estavam entre as centenas de pessoas que seguiram o reverendo Jones. Eles acharam que a Califórnia seria o abrigo perfeito para a família, um ótimo lugar para criar Tracy. Em 1973, 7 anos depois, o Jones anunciou que estava construindo uma cidade paradisíaca na América do Sul. Ele chamava de Projeto Agrícola do Templo Novo, mas mais tarde seria conhecida apenas por Jonestown. Teoricamente seria a Terra Prometida, mas ao contrário de Gerald e Patricia, a Tracy não estava nada animada. No dia 1º de agosto de 1977, um artigo foi publicado na New West Magazine, condenando o Templo do Povo, falando sobre alegações de abuso. Ainda assim, mais e mais seguidores do reverendo Jones se mudaram para essa chamada Cidade do Paraíso. As famílias deixadas para trás estavam preocupadas com os entes queridos. Meses se passaram e ninguém ouviu nada da família Parks desde que eles partiram. No dia 17 de novembro de 1978, o senador Leo Ryan, da Califórnia, voou para Guiana com a equipe jurídica e a equipe de câmeras da NBC para investigar. Ele disse que eles estavam recebendo informações de que tinha um acampamento armado lá. O objetivo era simplesmente ir até lá e tentar determinar se as pessoas estavam sendo mantidas contra a vontade delas, e se sim, tentar tirar elas de lá. A viagem para a cidade de Jonestown foi documentada em fita e ainda tem alguns vídeos disponíveis na internet. O senador disse que era do governo dos Estados Unidos e eles estavam lá para investigar a saúde e o bem-estar dos cidadãos norte-americanos que estavam lá. Ao chegar no acampamento, o Leo Ryan se deparou com uma cena inesperada. Tinham crianças alegres brincando e sorrindo, adultos em roupas coloridas dançando e cantando. Ele ficou impressionado com a comunidade que foi criada no meio da selva da Guiana inglesa. Eles tinham arroz, ervilhas de olho negro, mais ervilhas em diferentes recipientes cercavam o lugar. Eles não conseguiam passar por todo o inventário de tanta coisa que eles tinham. À primeira vista, Jonestown realmente parecia um ótimo lugar para se viver. As pessoas pareciam realmente amar viver em Jonestown. Mas tinha algo no ar, algo que estava escondido, mas não escondido o suficiente. Dava para sentir alguma coisa diferente no ar. Será que aquelas pessoas eram realmente felizes? Algumas pessoas disseram que não poderiam sair se quisessem. Outras pessoas disseram que poderiam sair sim se eles realmente quisessem. Eles ficaram ali alguns dias e não tinham recebido nenhuma reclamação. Quando a noite chegou, os habitantes da cidade prepararam uma celebração para o senador. Era uma comunidade vibrante. Eles nunca teriam imaginado que algo estava muito, muito errado ali. Ele falou que todos entendiam que ele estava lá para descobrir mais sobre o lugar. Questões foram levantadas sobre a operação dele lá. Mas a partir de algumas conversas que ele teve com algumas pessoas naquela noite, independentemente dos comentários, tinham pessoas lá que acreditavam que ir para Jonestown foi a melhor coisa que já aconteceu na vida delas. Mas por trás dessa demonstração alegre se escondia uma realidade perturbadora. Enquanto um dos jornalistas passava pelo pavilhão, um homem secretamente entregou uma nota para ele. A nota dizia: ajude-nos a sair de Jonestown.
No dia 18, o dia seguinte, às 11h30 da manhã, a mãe do Gerald, a Edith Parks, se aproximou diretamente do senador Ryan e disse que eles estavam sendo mantidos prisioneiros ali. Surpreso, o senador perguntou para o Gerald se a mãe dele estava dizendo a verdade. O Gerald respondeu que eles estavam lá há 7 meses e meio e que queriam voltar para casa. Ninguém pôde imaginar o horror que o Gerald e a família passaram. Mas as próximas 72 horas seriam as piores que a jovem Tracy, de 12 anos, viria viver. A história da Tracy começou anos antes em Redwood Valley. Ela achava que o pai realmente acreditava que o Jim Jones era um bom homem no começo. Nascendo no templo do povo, a Tracy foi ensinada a vida toda que o Jim Jones era um homem escolhido por Deus. Em uma reunião, ele pediu para uma mulher em uma cadeira de rodas que se levantasse. À medida que ela começou a se erguer lentamente, a multidão ficou tomada pela emoção. Então ele pediu que ela andasse. Passo a passo, ele pede para ela se mover na direção dele. O Gerald disse que quando viu aquilo com os próprios olhos, ele pensou que como ele podia negar aquilo. O que o Gerald e a família não sabiam na época era que a mulher na cadeira de rodas que se levantou e andou entre a multidão era, na verdade, uma das secretárias do Jones, contratada para o espetáculo. A Tracy disse que os sentimentos pessoais dela em relação ao Jim Jones sempre foram bons. Ela sempre achou ele um cara muito bonito. Apenas assistindo ele, ela ficava hipnotizada. Algumas pessoas viam uma grande quantidade de Deus no corpo dele. Elas viam Cristo nele, uma esperança de glória. Mas quando ela ficou mais velha, ou velha o suficiente para perceber a diferença entre o bem e o mal, ela notou que todas as reuniões não eram reuniões felizes. Antes de ir para Jonestown, toda quarta-feira o Jim Jones oferecia um tipo diferente de reunião para os seguidores. Ele chamava de catarsis, a purificação do mal. Se alguém fosse pego conversando com pessoas que não estavam afiliadas à igreja, essa pessoa estava em apuros por causa disso. Os membros, até mesmo as crianças, podiam ser chamados na frente e serem golpeados repetidamente com uma pá enquanto toda a congregação ria. A Tracy disse que se pegava olhando ao redor para todos os adultos, pensando que eles não podiam achar que aquilo era aceitável. Simplesmente eles não podiam achar que aquilo estava certo. Ela tinha medo de fazer algo errado porque tinha medo de ser chamada e ser espancada na frente de todo mundo. Enquanto a família Parks se preparava para seguir o Jim Jones para Guiana, a Tracy estava profundamente perturbada. Ela não conseguia entender por que os pais dela foram com ele, visto que as bandeiras vermelhas já estavam erguidas. Isso ela está falando agora, enquanto adulta, né? Ela se lembra de ter pousado em um pequeno avião na pista de pouso de Port Kaituma, que não ficava muito longe de Jonestown. Quando a Tracy desceu do avião com a família, o ar estava tão denso e quente que ela mal conseguia respirar. Imagina, no meio da floresta amazônica, o ar é realmente muito pesado. Ainda mais naquela época que não tinha desmatamento como tem hoje em dia, né? Então, devia ser muito mais úmido do que é hoje em dia. Só que a família agora precisava embarcar em um trator para ser levada para Jonestown, que ficava a uma certa distância dessa pista. Quando eles chegaram nos portões, tinham pessoas com armas lá. E naquele momento, o Gerald soube que tinha acabado de entrar nos portões do inferno. Ele disse que sentia que estava cometendo o maior erro da vida dele. Imediatamente, a Tracy e a família dela são despidas de todos os pertences, incluindo os passaportes. Então, a Tracy foi separada dos pais. Eles disseram aos pais ali mesmo que a Tracy ia ficar com as crianças e eles iam para o próprio chalé. Ela disse que ficou devastada. De acordo com Jim Jones, os laços familiares são egoístas, mas a verdade é que ele queria virar os membros da família uns contra os outros. A melhor maneira de fazer isso seria isolar eles. Já o pai da Tracy, o Gerald, sabia que tinha cometido um erro. Na manhã seguinte, enquanto ele caminhava pelos terrenos, o Gerald encontrou a própria prima. Ela perguntou para ele se ele estava gostando de Jonestown. Ele disse que não estava, só isso. Isso foi tudo que foi dito. Mas o poder que o Jim Jones tinha sobre os seguidores já era muito forte. Naquela noite, na reunião, o Gerald foi chamado à frente. A prima dele denunciou ele. O pai dela estava lá na frente de todas aquelas pessoas. Um dos seguranças veio e começou a bater nele. Ela pulou da cadeira para ir para lá e gritou para tirar aquele idiota de cima do pai dela. Uma pessoa agarrou ela e disse que se ela soubesse o que era bom para ela, ela ficava sentada. A Tracy disse que teve que agir como se fosse um deles, mas nunca perdeu a esperança de poder sair de lá. Ela pensou que, de alguma forma, eles iam sair de lá. Mas agir como se tudo estivesse bem não era nada fácil, especialmente para uma criança, né? Ela descobriu rapidamente que o Jones forçava os seguidores a trabalhar longas horas. O dia começava às 6 horas da manhã, quando os guardas passavam gritando para as pessoas acordarem. A Tracy pulava da cama e corria para a mesa do café da manhã. De manhã era arroz, leite com insetos. E talvez para o jantar arroz com molho. Depois de comer, a Tracy teria que correr para o posto dela, onde trabalhava o resto do dia até escurecer. Isso, uma criança, tá, gente?
Quando anoitecia, ela participava de reuniões obrigatórias, ouvindo o Jim Jones gritar e pregar por horas, a maior parte do tempo espalhando medo e falando sobre ameaças externas na selva. Eles ficavam escutando o Jim Jones pregar até a hora que ele terminasse. Podia ser 2, podia ser 3 horas. Se alguém tivesse adormecendo, era atingido com um bastão. As crianças simplesmente se espalhavam pelo chão, elas não conseguiam se manter acordadas por muito tempo. E então tinham as noites brancas, as reuniões mais aterrorizantes de todas. Para atestar a lealdade dos seguidores, o Jim Jones forçava todos a beber um ponche de frutas que poderia ou não estar envenenado. Mas Gerald Parks sabia que, para o Jim Jones, isso era um ensaio. Ele disse que sabia que aquelas noites brancas que ele estava tendo eram falsas na época, mas sabia que um dia uma delas não seria falsa. Desde 1976, o Jim Jones e a equipe mais próxima tinham comprado cianeto em preparação para o assassinato em massa dos seguidores. O Gerald precisava agir rápido, mas a floresta da Guiana era uma das mais perigosas da América do Sul, e o Jim Jones se certificava de que todos soubessem disso. Ele começava a jogar isso na cara dos seguidores, para que fossem até a floresta e tentassem fugir, dizendo que ninguém ia sobreviver às panteras e às cobras. Eles estavam em parte da floresta amazônica, extremamente perigosa. Era 17 de novembro de 1978. O Jim Jones disse aos seguidores que o senador Ryan estava vindo. O Jones queria evitar uma possível crise, então ele tomou certas precauções. Ele preparou todo mundo mentalmente para que nada saísse do controle, para que todos se comportassem bem. A primeira coisa que o senador falou para uma rede de TV ao aterrissar foi que ele era do governo dos Estados Unidos e que ele estava lá para investigar a saúde e o bem-estar dos cidadãos americanos que estavam lá. Eles tiveram uma grande apresentação musical, cantando, dançando e fazendo tudo para mostrar como todos estavam felizes dentro da comunidade. Quando a Tracy ouviu o senador falando que, independente dos comentários, ou seja, comentários de fora, muitas pessoas estavam felizes vivendo ali, o coração dela despencou. Se o senador Ryan fosse enganado, ninguém mais viria salvar eles. No dia seguinte, no dia 18 de novembro, o Gerald e a mãe dele, a Edith, se aproximaram diretamente do senador Ryan para contar a verdade. Foi aí que ele disse que estava lá há 7 meses e meio e que queria voltar para casa. O senador disse que, ainda naquele dia, eles estariam de volta aos Estados Unidos. Mas o Gerald não tinha tanta certeza. Outras famílias começaram a se manifestar também. Logo, mais de uma dúzia de membros do templo se apresentaram, com a família do Parks querendo desertar. O Jim Jones confrontou a família do Gerald sobre a intenção de sair. Embora o Jones estivesse claramente chocado com a notícia, ele não fez muito alarde. A Tracy entrou em estado de choque e começou a chorar. Ela começou a secar as lágrimas em um chapéu que tinha na mão. Ela estava chorando porque estava com muito medo. Embora o senador Ryan achasse que poderia levar essas pessoas para casa em segurança, ninguém mais estava convencido. Enquanto os desertores estavam arrastando seus pertences para o trator que ia levar eles para fora de Jonestown, o caos começou a se espalhar. Eles começaram a tentar tirar as crianças dos pais e um caos se formou. Eles começaram a ouvir palavrões e uma das pessoas disse que eles não iam conseguir sair de lá. A estrada até a pista de pouso tinha 10 km de comprimento e estava em péssimas condições. A tensão estava no rosto de todos, mas ninguém dizia uma palavra. Quando finalmente eles chegaram à pista de pouso em Port Kaituma, 33 pessoas se preparavam para embarcar nos 2 aviões, dividindo a família Parks. Foi gravado o momento em que o Gerald estava se aproximando do avião com a família Rebock. Então, atrás deles, na estrada de terra, um caminhão chegou com homens armados. Eles tinham sido seguidos. Os homens armados abriram fogo. Imediatamente, a Patricia Parks foi morta, a mãe da Tracy. 4 outras pessoas foram mortas na pista de pouso, incluindo um repórter da NBC, Don Harris, o senador Ryan, e o cinegrafista Bob Brown também foi morto. Muitos outros ficaram gravemente feridos, mas a Tracy estava no outro avião com o irmão dela, o Dale. O Gerald não sabia se eles estavam vivos ou não. A Tracy disse que não conseguiu tirar o cinto de segurança, ela só ouviu a mãe dela gritar. O Gerald disse que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele viu a Pat caída, sem o topo da cabeça. Finalmente, os tiros pararam e o caminhão se afastou. O Gerald apenas ficou lá por alguns segundos. Era como um pesadelo ruim. Isso não podia estar acontecendo. Eles estavam esperando a qualquer momento os homens armados voltarem. No avião menor, um homem que fingia ser um desertor abriu fogo a queima-roupa. Depois de atirar em um dos adultos, ele virou a arma para o Dale, o irmão da Tracy. O som disparou. Parecia que a bala saiu e as mãos do irmão dela voaram para trás. Ela saiu do avião e correu pela pista. O Gerald viu a Tracy correndo na direção dele. Ele pretendia proteger a Tracy da visão horrível, mas ela foi rápida demais. Ela chegou a ver a mãe dela no chão.
Então ele falou para Tracy que a mãe estava deitada fingindo para que não atirassem nela de novo. O Gerald queria colocar as meninas em segurança, então ele levou elas até a borda da selva. Ele disse para elas entrarem, mas não irem muito longe na selva. Ele só queria que elas entrassem na selva para não serem vistas e esperassem até eles chamarem elas novamente para irem embora. Então as crianças foram direto para a selva. Enquanto o Gerald e a mãe permaneceram na pista de pouso, a Tracy e a irmã dela, a Brenda, e mais 3 crianças estavam sozinhas na floresta. Elas correram por causa do medo que o Jones incutia nelas, de que ele ia encontrar qualquer pessoa se ela escapasse dele. Ele dizia que eles não iam conseguir chegar a nenhuma rodovia, eles não iam conseguir passaporte. Óbvio, porque a Jonestown ficava bem no meio do nada. As crianças, de tanto ouvirem ele falar essas coisas, estavam com medo dele estar procurando por elas. O Gerald disse que antes que a noite chegasse, eles voltaram para a selva e começaram a gritar pelas crianças, mas não teve resposta. Foi quando ele ficou apavorado, porque ele sabia que a Guiana era uma das selvas mais perigosas do mundo. Quando a escuridão caiu, as crianças encontraram uma árvore dobrada para escalar e passaram a noite lá. Enquanto estava escurecendo, elas ouviram tiros. A Tracy disse que pensou que eles tinham voltado para acabar com eles na pista de pouso. Ela achou que o pai já estava morto essa hora e que elas não tinham mais ninguém. E aquela foi a pior noite da vida dela. No dia 19 de novembro, no dia seguinte, na selva, a Tracy começou a se sentir mal. Sem nada para comer ou para beber, a condição dela se deteriorou muito rápido. A irmã, a Brenda, sendo a mais velha, fez o possível para manter as crianças em movimento, sabendo que os homens do Jim Jones provavelmente estavam lá fora procurando por elas. À noite, no segundo dia, um helicóptero de busca sobrevoou, sondando o terreno com a luz. As crianças encontraram um abrigo para evitar serem vistas. Elas não podiam arriscar voltar para Jonestown. Naquela noite, a Tracy desenvolveu uma febre alta. Todos os outros também começaram a ficar doentes. Ela lembra de querer morrer, de pedir para o Criador do Universo levar ela. Ela não suportava mais sentir aquilo. No dia 20 de novembro, no terceiro dia, todas as 5 crianças estavam deitadas doentes e exaustas no chão da selva. A Brenda não tinha mais força para carregar o grupo, mas não podia decepcionar a irmãzinha, a Tracy. Ela só lembra de que se eles não saíssem de lá naquele momento, eles não sairiam de jeito nenhum. Eles ouviram uma música no meio da selva. A Brenda deu um tapa na Tracy e mandou ela se levantar. De repente, quando elas voltaram à realidade e conseguiram pensar, a música se transformou em um som de gerador. O grupo seguiu a Brenda pela selva. A Brenda apressou todos e fez eles correrem entre as árvores, parando às vezes para ouvir o som e depois correr de novo. Depois de muito tempo, eles viram um grupo de homens armados patrulhando ao longo do rio. A Tracy disse que ou eles iam levar eles de volta para Jonestown, ou iam salvar eles. Como ela estava passando muito mal, ela estava muito doente, então ela não se importava com o que ia acontecer com ela depois. Depois, a polícia chegou para o Gerald e disse que as crianças tinham sido encontradas. Pela primeira vez, ele tinha algo para sorrir. A Tracy e a Brenda se reencontraram com o pai, a avó e o irmão, vivos e bem. Eles logo iriam para casa. Embora a Tracy e a irmã pudessem finalmente respirar aliviadas, a alegria desse reencontro emocionante foi de curta duração. Elas souberam dos detalhes do que aconteceu dentro de Jonestown. No dia do ataque, dia 18 de novembro, às 16h30, Jim Jones convocou os membros do Templo do Povo para se reunirem no pavilhão. A área estava cercada por guardas armados. A reunião foi gravada em fita. O Jones ordenou que o cianeto fosse misturado ao Kool-Aid. Então, ele forçou seus seguidores a beber. Ele disse que se eles não pudessem viver em paz, então eles morreriam em paz. A gravação durou 45 minutos. Nela se pode ouvir o Jones fazendo afirmações absurdas, falando sobre o exército vindo torturar eles. Quando alguns membros protestaram e desejaram sair, ele se recusou a deixar, dizendo que eles não poderiam sair mais. Alguns membros tomaram a bebida mortal voluntariamente, enquanto outros foram forçados a beber. A cena se transforma em caos e a gravação se torna insuportável de ouvir. Morra com um certo grau de dignidade. Deite-se com dignidade. Não se deite com lágrimas e agonia. Não seja assim, ó Deus. 918 pessoas foram mortas em Jonestown, sendo a primeira Patricia Parks, a mãe da Tracy. Ela disse que olhou várias fotos da mãe naquele dia. Ela nunca ia esquecer a expressão no rosto dela. Ela era uma pessoa amorosa. Ela não merecia morrer daquele jeito. A Tracy não chegou a ver a mãe ser baleada, mas ela viu a mãe deitada no chão sem o topo da cabeça. Ela viu que eles atiraram nos repórteres que estavam na pista e no congressista. Eles vieram do caminhão de lixo, do outro lado, e saíram colocando a arma na cabeça deles e atiraram a queima-roupa. As crianças tiveram que voltar para os Estados Unidos sem nada e sem a mãe. Começar a vida tudo de novo. Ela estava pensando em como ela teria que viver pelo resto da vida dela.
O mundo ficou chocado com o que aconteceu no dia 18 de novembro de 1978, mas poucos perderam mais do que a Tracy Parks. Toda a sua vida ela viveu dentro do templo do povo, e aos 12 anos ela foi jogada do mundo real, sem a mãe para ajudar ela. Ela acabou se tornando alcoólatra na adolescência, foi assim que ela conseguiu esconder a dor. Para todos os sobreviventes, os demônios de Jonestown aparecem nos anos seguintes de maneiras diferentes. Um padrão de violência retornou com muita frequência. No dia 24 de outubro de 1983, Paula Jean Nostell e a filha foram mortas a tiros por Lawrence E. Mann, o pai da criança. Em 24 de fevereiro de 1984, Tyrone Mitchell abriu fogo em uma escola primária em Los Angeles antes de tirar a própria vida. Em 2014, Chris O'Neill, um dos garotos que escapou com a Tracy e a Brenda na floresta, foi abatido pela polícia após uma disputa doméstica. Mas nem todos os sobreviventes recorreram à violência. Mesmo após a trágica morte da irmã Brenda em 2013, a Tracy continua lutando, determinada a honrar a memória da mãe, e isso foi mais difícil do que ela pensou. 30 anos após a morte da Patricia Parks, a filha dela, Tracy, retornou àquela pista de pouso. Lá ela colocou 5 rosas, uma foto da mãe e uma cruz. Ela queria se despedir da mãe. Quanto ao Gerald, o pai da Tracy, ele dedicou a vida à família. Depois de ajudar a criar suas 2 netas, ele se tornou um bisavô de 6 meninas. A família significava tudo para ele, e ele sempre se certificou de colocar eles no primeiro lugar. Ele disse que pensava na esposa com muita frequência, se ela ouvia ele ou não, e se existia um além ou não. Ele disse que quando ia para a cama à noite dizia que amava ela. Gerald morreu no dia 1º de novembro de 2022. Em Jonestown havia uma placa pendurada na parede. Aqueles que esquecem do passado estão condenados a repeti-lo. A Tracy não sabia o que significava isso naquela época, mas hoje essa placa era a razão pela qual ela compartilhava a história dela. Ela disse que se ela ficasse calada, Jim Jones venceria. A Tracy disse que uma tragédia dessa magnitude afeta a pessoa pelo resto da vida. Ou você se deixa vencer, ou você consegue triunfar. E ela escolheu triunfar porque queria que a mãe tivesse orgulho dela. O que vocês acham desse caso? O que vocês acham que passa na cabeça de uma pessoa de pegar toda a família dela e se mudar seguindo uma única pessoa? É uma coisa esquisita pra nós, né? Mas isso ainda acontece, tá? Hoje em dia, nós estamos em 2025, ainda acontecem casos assim. Como uma pessoa pensa assim, pegar toda a família e levar pra um lugar específico, um lugar longe, sair do próprio país pra seguir um líder espiritual, entre aspas? Né? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, acione o sininho, veja se o sininho de vocês que já estão inscritos está acionado ou não, porque parece que tem gente que não está recebendo os meus vídeos. Por favor, me ajudem nisso. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se vocês conhecem alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E se cuidem, fiquem bem e beijos.